Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 11 de abril. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito em vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade, e muitos aí creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós estamos acompanhando ao longo desta semana o diálogo de Jesus com os judeus, Jesus numa paciência, Numa paciência, explicando para aqueles cabeças duras, ser humano, bicho cabeça dura, a sua missão, quem ele é, a vontade do Pai que está se cumprindo nele, e eles recusando a aceitar e acreditar, e Jesus insistindo para que eles compreendessem. Mas o final do Evangelho nos explica uma pergunta que talvez nós podemos fazer, talvez você já tenha feito. Por que o Senhor insistia tanto, se eles eram cabeça tão dura, por que o Senhor insistia tanto com essas pessoas? Aí o final do Evangelho diz para nós que algumas pessoas creram nele. Às vezes nós perguntamos o que nós fazemos diante de tantas pessoas incrédulas, vale a pena? Vale a pena? Tanta gente descrente, tanta gente ingrata, o último versículo 42. E muitos ali creram nele. Quando ele foi para o local onde o Batista fazia sua missão, e ele permaneceu durante um tempo em missão também, muitos creram nele. Às vezes nos perguntamos, mas vale a pena? Às vezes você está aí na caminhada, está num grupo, às vezes você olha tão poucas pessoas no grupo, às vezes você vai num grupo de oração, vai ver tão pouquinha gente no grupo, tão pouquinha gente buscando a Deus. Às vezes você vai num grupo de jovens, vê tão pouquinhos jovens ali naquele grupo. Aí você olha para um show, um estádio lotado, a juventude lotando o estádio por causa de um artista, passando horas numa fila para poder assistir o show daquele artista. E aí você se pergunta, mas vale a pena insistir? Olha, tão pouquinha gente vindo. Se no trabalho que você faz de anúncio da palavra, do reino de Deus, você conseguir converter. O exemplo meu. Há quanto tempo que eu estou postando essas mensagens, essa homilia diária? E às vezes, olha quantos seguidores, esse evangelho ele é postado.
No Instagram tenho 92 mil pessoas me seguindo no Instagram. Mas tem evangelho aí que tem 800 visualizações, não tem 20 comentários. No Facebook ele é postado, o Facebook tem 37 mil pessoas me seguindo. Não tem ali, não passa de 800 visualizações. Não chega a 30 comentários no evangelho. No YouTube tenho 2.020 pessoas, acho que 2.030 agora pessoas, seguindo. As visualizações são 25, mais de 2.000 pessoas inscritos no canal. Não passa de 25, 30, 40 visualizações. Comentários, tem dia que não chega a 10. Então, às vezes, paro assim e me pergunto, mas vale a pena? Já tem outros padres, né? E aí tem padres que fazem um trabalho maravilhoso, padres famosos, que têm tantos seguidores, que já fazem a homilia diária, que já fazem esse trabalho e que tem não sei quantas mil visualizações em cada vídeo que produzem, e dá trabalho, viu? Dá muito trabalho fazer isso. Muitos desses padres têm a sua equipe, eu não tenho equipe, eu que faço tudo. Eu que tenho que fazer tudo, então é por isso que às vezes alguns reclamam. Tem dia que eu posto um horário, tem dia que eu não consigo postar, só vou postar no dia seguinte, porque o trabalho pastoral não me permitiu. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que postar, tenho que fazer tudo. E dá trabalho, dá muito trabalho fazer um vídeo de alguns minutos como esse, né? E aí às vezes me pergunto, mas vale a pena, já que tem tantos padres aí que falam muito melhor do que eu, que tem muito mais conhecimento do que eu, tem muito mais seguidores do que eu, fazer esse trabalho, sendo que eles já fazem? Meus queridos, está aqui a resposta, né? Se no meio de todas essas pessoas, vamos no Instagram, que é onde tem o maior número de seguidores, 92 mil pessoas me seguem. Se dessas que ouvem a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, através do trabalho que eu faço, conseguir alcançar uma, nossa, louvado seja Deus, que maravilha, glória a Deus. Louvado seja Deus por essa alma alcançada. E eu tenho testemunhos, né, de pessoas, e o que me fortalece nessa caminhada são testemunhos de pessoas que mandam no privado: Padre, eu estava tão mal, eu cheguei em casa tão mal, e ouvi a tua mensagem, não somente a homilia, mas essas mensagens de autoestima, de reflexão, fugiu a palavra agora, mas de autoestima, que às vezes grava esses vídeos. Eu ouvi a mensagem que o Senhor postou, mas me ajudou tanto, eu queria te agradecer. Não estou falando isso para ter reconhecimento, nada disso, nada disso. Nem quero isso, tanto que já até acabei com uma das redes, duas redes que tinha, encerrei, porque não ia dar conta, e estava com muitos seguidores também, e encerrei. Então não estou preocupado com isso. Se precisar, eu encerro com tudo. Mas por que eu não encerrei com tudo ainda? Por causa disso. No meio de tantas pessoas, se a palavra de Deus, da maneira como faço, simples, apenas falando aqui do Evangelho, da mensagem que o Senhor traz, se uma for alcançada, é esse o objetivo. É esse o objetivo. Então, no meio de toda aquela multidão ali, e aquelas pessoas que criticavam Jesus e que insistiam em tentar derrubá-lo, quando ele mudou para um outro lado e começou com as mesmas palavras, o mesmo discurso, as pessoas passaram a crer nele e se converteram. É isso, meus queridos. É por isso que muitos grupos de jovens não desistem. É por isso que muitos que estão à frente de muitos grupos de oração não desistem. É por isso que quando nós estamos fazendo um trabalho pastoral e vemos poucas pessoas se dedicando, e tem um evangelho que fala isso, né? A messe é grande, mas os operários são
poucos, a gente insiste, porque somos poucos, mas são muitos que necessitam do trabalho que nós fazemos. E como que contribui e ajuda na vida desses tantos, esse esforço que diariamente muitos de nós faz. É Deus agindo através do ministério, através de cada um de nós. Por isso nós insistimos. Então, que hoje de modo especial te ajude na sua reflexão, no seu processo de conversão, a palavra de Deus. Olhando a insistência de Jesus com os judeus, nós estamos ouvindo isso ao longo de toda a semana, ouvindo a insistência de Jesus, e esse já é o segundo ou terceiro evangelho, não sei, ao longo dessa semana, acho que é o segundo, que diz que alguns, em outro momento muitos, ouviram a mensagem e creram e se converteram. Olhando a insistência de Jesus com esses judeus, que nós também possamos insistir. Quando você pensar em desistir, insista. Insista em Deus. Deus está vendo o seu esforço e a recompensa você alcançará depois, lá na frente, bem lá na frente. Depois de tudo isso aqui, quando tudo isso acabar, você alcançará a recompensa. Obviamente você não vai continuar para alcançar a recompensa, mas porque ama a Deus e faz entendendo aquilo que o Senhor pede de você. De hoje, de modo especial, ouvindo esta mensagem, Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.